Olá, minha gente. Vamos agora para a nossa aula de ciência, né? Essa semana eu todo temática, né? Ciência agora com plantas, com coisa e tal. A outra aula de português está com nomes. Vou ver o que é que eu mais faço para deixar a aula mais divertida, né? Porque às vezes é meio chateiro, né? O bom mesmo é estar na sala de aula com os alunos, conversando, aí faz aquela brincadeira, conta uma piada e todo mundo se diverte. Parece que o conteúdo é mais entendido pelos alunos, né? Mas vamos lá. Vamos aí para a página 20, capítulo 3, os vírus e as bactérias. Por meio da invenção dos microscópios e do trabalho de vários pesquisadores, utilizando esse instrumento, descobriu-se a existência de uma grande diversidade de micro-organismos, como bactérias, vírus, fungos e protozoários, entre outros. Deixa eu só fazer uma explicação. Professor, o que são micro-organismos? Micro-organismos são seres minúsculos que só podem ser vistos através do microscópio. Eles não conseguem ser vistos a olho nu. Professor, eu ainda não entendi o que danado é esse negócio de olho nu. Olho nu é quando você consegue enxergar alguma coisa sem precisar de usar algum tipo de lente, não é? Eu uso óculos, então eu não faço leitura a olho nu, mas eu consigo ver vocês, não é, direitinho, sem as lentes, né? Eu até consigo fazer algumas leituras, dependendo do tamanho, não é, da letra, ok? Então, olho nu é quando a gente consegue, tá lindo, é quando a gente consegue enxergar sem o auxílio de nenhum aparelho, ok? Então vamos para os vírus. Os vírus são seres microscópicos, não são formados por células e têm uma estrutura muito simples. Eles só conseguem viver e se reproduzir dentro de células de outros seres vivos. Por causa dessa característica, não há um consenso entre os cientistas se os vírus são seres vivos ou não. Deixa eu só explicar. Ou seja, os vírus eles precisam da célula de outros seres vivos para poder sobreviver e depois se reproduzir. Mas como eles podem se reproduzir, não é? Fica aquela coisa, eles não têm células, eles não são seres vivos, mas eles podem se reproduzir, eles são seres vivos. Então fica essa disputa, esse dilema entre alguns pesquisadores. Alguns tipos de vírus podem causar doenças em outros seres vivos, como plantas e animais. Nos seres humanos, alguns vírus provocam doença, como a gripe, o sarampo e a dengue. Ok, gente? Então, temos aí embaixo algumas imagens, não é, mostrando alguns vírus atacando, né, as células. Ok, gente? Então, a gente vai passar para a página 21. Vamos aí para a página 21, primeiro quesito. Se os vírus não têm célula, por que alguns pesquisadores defendem que eles são seres vivos? A gente viu que os vírus eles não têm célula, mas por algum motivo, alguns pesquisadores dizem que eles são seres vivos. Qual será? Qual o motivo? Não é? Vamos aí à leitura. Os vírus também podem causar benefício, ou melhor, podem trazer benefícios. No corpo humano, pode existir uma grande variedade de vírus, bactérias, fungos e protozoários. Muitas das espécies são inofensivas e podem até trazer benefícios. Existem vírus no intestino, na pele e até mesmo no sangue humano. Existem tipos de vírus que atacam bactérias, por isso podem prevenir a ocorrência de infecções em nosso corpo. Com o avanço na ciência, os vírus têm sido utilizados também na indústria e na área da saúde. Veja dois exemplos a seguir. Aí nós temos a tulipa. Essa tulipa ela é amarela, não é? E que por ela ter sido infectada por um vírus, ela começou a ter essa coloraçãozinha vermelha, que na minha opinião ficou mais bonita. Vamos ler ali a legenda da foto. As tulipas geralmente têm apenas uma cor. As tulipas com duas cores são mais
valorizadas no mercado. As tulipas com duas cores foram infectadas por um vírus que ataca algumas células, fazendo surgir a segunda cor. Veja que interessante. Embaixo temos uma mulher aí, é a cientista Margarete Ozello. Estuda como os vírus podem auxiliar no tratamento de pacientes com hemofilia. Professor, o que é hemofilia? De ladozinho tem dizendo o que é hemofilia, o glossário. Hemofilia, doença que pode ser passada de pai para filhos e causa problemas na coagulação do sangue. Não é? O que é coagulação do sangue? Isso é importante porque às vezes quando o sangue coagula é quando ele estanca, não é? Então às vezes quando você não consegue estancar, o sangue vai jorrando. Enfim, né? Vamos lá, continuando daqui a pouco com mais leitura. Então, agora a gente vai dar uma aprofundada especificamente sobre vírus, não é? E de cara respondendo a pergunta da Isadora, não é? Professor, como nasce um vírus? Não é? Na verdade, o vírus ele não nasce. O vírus ele já existe. Professor, e como é que ele sai? Como é que ele demora para atacar? O seguinte: a pandemia, não é, do coronavírus, o Covid-19, ele esse vírus ele já existia. E segundo os cientistas, ele era um vírus que vivia dentro do morcego. A gente viu no livro que tem vírus que vive dentro da gente. Beleza, não é? Mas só existe esse vírus dentro dos animais? Não, existem outros vírus. Um exemplo, a gripe suína. A gripe suína foi um vírus, não é, que é hospedado dentro do porco e esse porco transmitiu, conseguiu passar, não é? Não sei de que forma, como foi esse, o animal passou para o ser humano e que passou para outras pessoas, não é? Um outro exemplo, a gripe aviária, não é? É um vírus, esse vírus que causou essa gripe é um vírus que era natural de uma ave, não é? Das aves, e não fazia mal a elas, mas fez mal para a gente. Como também pode fazer mal para um outro ser vivo, um outro tipo de animal, não é? Bom, vamos à página 22 agora, as bactérias. As bactérias são seres vivos microscópicos, formados por uma única célula. Elas estão entre os menores seres vivos da Terra. As bactérias são invisíveis a olho nu. É difícil notarmos a presença delas. Existem muitos tipos de bactérias. Elas podem estar no ar, na água, no solo e no corpo de outros seres vivos. Algumas vivem em locais em que o ser humano não conseguiria sobreviver, como as regiões profundas do oceano, perto de vulcões e também em locais extremamente frios. Muitas pessoas só ouviram falar em bactérias pelos malefícios que elas causam. A cárie, o cheiro do suor e do chulé, o tétano e a cólera, por exemplo, são provocados por bactérias. A ingestão de alimentos contaminados por certos tipos de bactérias também faz mal à saúde e podem causar vômito e diarreia. Okay? Segundo quesito. Leia o texto e responda às questões. Na pele habita milhões de bactérias. A pele humana abriga uma imensa diversidade de bactérias e cada região do corpo apresenta diferentes espécies delas. Diferentemente do que muitos pensam, as bactérias que vivem em nossa pele são, em sua maioria, inofensivas. Muitas delas, inclusive, são essenciais para a saúde da pele. Ok, gente? Então, isso às vezes lembra aquela questão do esfoliamento da pele. Estão lembrados? Então, presta atenção. Aí tem a pergunta. Se muitas bactérias são inofensivas para o ser humano, por que é recomendável lavar as mãos?
Algumas são inofensivas, não vão causar mal, mas outras são. Então, por que será que é importante que a gente lave as mãos? Não é? Muito bem. Terceiro quesito. Bactérias e vírus são micro-organismos. Como é possível diferenciá-las? O vírus tem uma, ou quer dizer, a bactéria tem uma coisa que o vírus não tem. Então, eu quero que vocês me digam qual é a diferença. O vírus é assim, ou o vírus não tem isso, e a bactéria é assim, ou a bactéria tem isso. Né? Eu quero que vocês façam essa comparação. As bactérias podem trazer benefícios. A maioria das bactérias não são danosas a outros organismos e muitas delas trazem benefícios aos seres vivos. Existem bactérias que habitam o intestino de animais e auxiliam na digestão do alimento. Por exemplo, diversas bactérias habitam o solo e o tornam mais rico em nutrientes, facilitando o crescimento das plantas. Outras participam do processo de decomposição da matéria orgânica. As bactérias também podem ser úteis ao ser humano de diversas formas. Elas ajudam o corpo humano a se defender de outras bactérias causadoras de doenças. Por exemplo, no intestino humano vivem muitos tipos de bactérias que fazem parte do processo da digestão. Produzem vitaminas e evitam que aumente o número de bactérias causadoras de doença. A alimentação saudável, rica em frutas e hortaliças, beneficia as bactérias que atuam em nosso intestino. Outro papel importante das bactérias é na produção de alguns alimentos, como o queijo, o iogurte e o vinagre. Até a produção de alguns remédios é feita com o uso de bactérias. Página 24, quesito 5, que é o último quesitozinho que a gente vai fazer. Não é? Cite 2 casos em que as bactérias são benéficas aos seres humanos. Então você vai escrever 2 exemplos, 2 exemplos. Deixa eu dar só uma ajeitadinha aqui na câmera, minha gente, aqui para ficar aqui. Isso, muito bem, não é? É porque tô aprendendo aí, tô aprendendo, tenho paciência. Então, só recapitulando e depois a gente vai fazer uma revisão aqui. Eu vou recapitular só os exercícios que vocês vão fazer, não é? Página 21, o quesito 1. Página 22, o quesito 2 e o 3. E na página 24, só os 5 quesitos. O quarto quesito não precisa fazer, não é? Muito bem. Então vamos aí agora fazer aquela revisão geral do que foi a aula vírus e bactérias, não é? Os vírus, tanto os vírus quanto as bactérias são seres microscópicos, né? Que só pode ser visto com o auxílio de um microscópio, né? Os vírus estão em todo lugar, como as bactérias também estão em todos os lugares, não é? Por isso é sempre bom a gente estar com aquela higienezinha. Não é? Chega em casa, foi na rua, fez alguma coisa, lava as mãos, bonitinho, papapá. As bactérias também são seres microscópios, se você quer dizer micro-organismos. São seres microscópios, né, que vão habitar diversos lugares e principalmente nos lugares onde o ser humano não consegue viver, ok? Então, alguns vírus e bactérias vão causar mal e outros vão causar benefícios à saúde, como a gente viu aí, ok? Recapitulando, os exercícios para fazer são o 1, o 2, o 3 e o 5. O 4 não, ok, gente? Muito bem, a aula de ciência termina por aqui, não é? Não esqueça de escrever seu nome no comentário assim que você assistir. Gente, agora eu vou puxar a orelha. Gente, vocês não estão assistindo, vocês não estão participando da correção, ok? Aluno que não participa da correção, eu coloco ali. Aluno não participou e estou enviando o formulário para a supervisora. Viu? A brincadeira. Deixa de brincadeira com vocês aí em casa. Vocês vão ter que estudar, minha gente. Presta atenção, não é? Muito bem. Gera bactéria, gera bactéria, gera.